E aí, meu povo do primeiro ano, tudo bem? Como é que está a quarentena de vocês? Espero que vocês estejam realmente em casa, gente. Não é para ficar batendo perna, não, tá? Eu tô aqui fazendo para vocês o vídeo de algumas aulas que eu daria para vocês presencialmente, tá? Eu estou me utilizando do próprio livro de vocês, tá? O hashtag contato do primeiro ano, em versão PDF aqui, tá? E aí eu vou fazer esse vídeo para vocês justamente da segunda unidade, que nem deu tempo a gente entrar. Cartografia e suas linguagens, tá? Que é a unidade 2. Página 36. E aí, galera, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quando a gente fala de cartografia, a gente lembra logo de quê? De mapa, né? Mapa. Deixa eu consigo escrever. Eu tô com o mouse, viu, galera? É ruim escrever com o mouse. Mapa. Mas a gente poderia dividir essa palavra em duas, né? Cartografia lembra carta, mas não é a carta escrita em texto, tá? E grafia, escrever. Des... Eita, tá ruim de fazer, gente. Descrever através de cartas. Só que essa carta, gente, ela está mais próxima do que a gente entende por mapa, que é uma representação de uma realidade, né? No caso aqui do espaço geográfico. Bom, e um mapa, uma carta, eles são formas de linguagem? Sim, são formas de linguagem, gente, porque eles são passíveis de interpretação. Tudo aquilo que é passível de interpretação, que a gente pode interpretar, trata-se de uma linguagem. A gente tem aqui esse homem, vamos ver aqui a descrição. Ele está observando um mapa aqui, né? Bora ver qual é a descrição. Na imagem, pessoa consultando um mapa em Paris, na França, em 2014. Então, para ele consultar, ele observar esse mapa, é necessário que ele consiga interpretar essas linhas, né? De várias cores diferentes, esse conjunto de cores, esse mosaico de cores aqui. A gente pode entender, por exemplo, que isso aqui é um rio, né? Que isso aqui são estradas, né? Então, tudo isso aqui é passível de interpretação. Então, trata-se de uma linguagem. Isso aqui é a cartografia presente no dia a dia, né, de alguém. No nosso dia a dia, ela faz-se presente, sim. Google Maps, né, gente? Uber, esses aplicativos, o Waze e outros, tá? Aqui é na página seguinte, né, com o resto do desenho na página 37. Belezinha pura, galera? Tá bom? Vamos só dar uma lida aqui nesse fragmentozinho aqui, ó. Ao longo da história, as representações cartográficas têm evoluído, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia da nossa civilização, né? Nem sempre os mapas foram digitais, galera. Num passado muito, muito, muito distante, que se remete a civilizações bem antes de Cristo, né? O pessoal da Mesopotâmia, os mapas eram feitos de argila, né? E aí, novas técnicas e ferramentas foram e continuam sendo desenvolvidas e podem ser utilizadas na confecção, na construção de mapas e cartas, cada vez mais diversos, fidedignos, ou seja, fiéis à realidade de fácil entendimento. Tá? E a gente consulta mapa em diferentes ocasiões, né, gente? Algumas vezes a gente como ferramenta de trabalho, outras em alguma situação do dia a dia, uma entrevista de emprego que tu foi sujeito, rua tal, bairro tal. Aí tu vai lá no Google, ele te dá na cara do Google a localização através do Google Maps. Né? Então, querendo ou não, a gente às vezes acha que a cartografia não está, mas ela está no nosso dia a dia sim. Aqui, gente, agora a gente vai. Peguem o livro de vocês, viu? Página 38. A gente vai falar sobre as convenções cartográficas, tá? Que é a primeira parte da nossa unidade 2. Quando a gente fala em convenção, a gente fala em quê, gente? Em padrões, né? Em algo que foi estabelecido para que todo mundo entendesse. Ou seja, uma pessoa que pega um mapa no Japão, ela vai entender aqui um mapa brasileiro. Um japonês pegando um mapa brasileiro, ele vai entender. Um brasileiro pegando um mapa japonês, ele vai entender. Por quê? Porque a linguagem ela tem que ser convencional, ela tem que ser um padrão, para que todo mundo possa entender, tá? Então é a chamada linguagem cartográfica. Ela é uma linguagem própria,
mas feita para que qualquer pessoa entenda. Só que para eu entender, você entender, é necessário que a gente tenha essa aula aqui, tá? É a chamada linguagem cartográfica. Certo, galera? O que é que ela vai ser diferente das outras? É para facilitar o objetivo, a leitura e a compreensão do que está no mapa, tá certo? E o que é que tem no mapa? Um monte de signos, um monte de símbolos, né? Que são linhas, cores, diversos símbolos, né? Figuras geométricas, desenhos, ou seja, para você entender o significado de cada símbolo desse, é necessário que a gente preste atenção aqui nesse conteúdo, tá bom? Tudo isso é convenção para que a gente venha a entender. Convenção é aquilo que dá para qualquer pessoa entender. É estabelecido no lugar, no mundo inteiro, tá? É universal essa linguagem. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Uma linha contínua, como um rio permanente. Uma linha toda pontilhada, como um rio temporário, né? Uma linha com tracinhos, ferrovia. São símbolos internacionais. Você entendendo esses símbolos, você interpreta um mapa, uma carta, tá? Cores, né? Normalmente essas cores quentes, que vai do amarelo, né? Das faixas do amarelo para o vermelho, a gente simboliza as altitudes do relevo em metros. Normalmente essas cores aqui é a cor do solo, floresta normalmente é representada por verde, né, galera? E aqui a gente também tem em relação a habitantes, que é bem parecida às escalas de cor das altitudes, ou seja, você tem escalas de cores também para representar uma realidade do mapa. Aqui um mapa de habitantes, um mapa de solo e um mapa da altitude do relevo. Tá? E algumas figurinhas, né, símbolos geométricos, né, que representam aqui minérios, certo? Alguns círculos e quadrados que vão representar cidades, né? Seja ela capital, um povoado, e algumas figurinhas que nos remetem ao aeroporto, que é o aviãozinho, o porto, que é o navio, ou seja, tudo isso aqui é uma linguagem universal, ou seja, todo mundo vai entender, em qualquer parte do planeta, tá? Bom, aqui na página seguinte, que é a página 39, vou dar uma pincelada para vocês, certo? Essa representação cartográfica do relevo, ela pode ser representada de duas maneiras. Da maneira 3D, ou seja, três dimensões, né? Você tem profundidade, altura e largura. São três dimensões. Isso aqui é normalmente utilizado em programas de computador. Mas você também pode ter a representação em duas dimensões, né? Que você pode representar num papel ou numa tela, certo? Mas ambas representam a mesma realidade, ou seja, dois morros. Cada linhazinha dessa vai representar um nível de altitude, que é o que nós chamamos de curva de nível. Suponhamos que essa base aqui tenha a altitude zero, que é a altitude da praia. Você está lá na praia molhando seus pés, você está na altitude zero. À medida que eu me distancio da praia, eu vou entrando no continente, eu vou subindo. Então, cada linha dessa daqui, gente, é uma curva de nível. Ela vai ter um nível de altitude. Então, à medida que eu subo essas linhas, eu vou subindo a altitude. E se eu chegar no topo desse morro, eu vou estar provavelmente a mais de 400 metros, porque é 400 nesse ponto, né? Suponhamos que seja 500 metros, lá no topo, né? 500 metros. Tá bom? Então aqui eu tenho um outro morro com mais ou menos 350 metros, suponhamos, o topo desse morro. Professor, como é que eu represento isso em 3D numa figura 2D? Vamos pegar essa figura e ver ela de cima. Tá aqui. Observe que quanto mais escura a cor, maior a altitude em metros, né? Ó. Então, esse morro aqui, na verdade, é qual? Esse. Esse outro morro aqui, na verdade, é qual? Esse aqui. Então, observe que cada cor representa a distância entre uma curva de nível e outra, ó. Certo? Ó, então, 200 metros é dessa linha para essa. Então, essa área toda é 200. É ruim, gente, desenhar isso aqui com o mouse. Dessa outra linha aqui, até 300, ó, 250, de 300 a 350, né? Ó. Observe, ficou claro? Então, a distância entre uma linha e outra é dada pela cor que vai representar cada altitude. E aqui você vai ter as curvas de nível, que é
o nível de cada altitude, tá? Então, esse é o tipo do mapa hipisométrico, ou seja, um mapa que vai mostrar altitude, elevação. Isométrico vem do grego, uptos, que significa altura, elevação, tá? Então, nós vamos ter mapas que vão representar diferentes faixas de altitude, tá? Esse é um exemplo. Belezinha total? Outra forma de você representar esses dois morros, ó, que é o chamado perfil topográfico. Você vê também em forma 2D, só que vê ele de lado. É a mesma coisa. Então você tem aqui, ó, 2D, 2D, 3D, certo? Belezinha pura, então são mapas hipisométricos. Perfil topográfico, gente, significa o perfil das alturas, né? Por meio das curvas de nível. Topografia significa nível de altitude, né? Estudo de diferentes altitudes. Topo, para lembrar de topo, coisa alta, né? Belezinha? Bora para cá para a página agora 40, meu povo. A gente está de quarentena, mas tem que ficar em casa e dar uma revisada e estudar as coisas também, tá? Chegou tarde, mas vai chegar conteúdo para vocês de geografia. Vamos falar um pouquinho da cartografia temática. Tá? Temática lembra tema, né? Então vamos lá, gente. Vou ler aqui um pedacinho para vocês, só para a gente nortear a nossa aula. Desde os tempos dos primeiros anos de escola, aprendemos que os mapas são representações gráficas, né? Em tamanho reduzido de um espaço real. Eu posso representar a escola, o Otacílio Colares, por exemplo, num papel. Então eu vou reduzir o tamanho da escola para caber no papel. É o mapa, eu estou representando uma realidade. Só que o espaço geográfico, galera, ele tem muitas informações que podem ser mapeadas. Então é difícil a gente representar todas essas informações num mapa só. Porque vamos lá, eu pego um mapa do bairro Parque Santa Maria. Uma imagem aérea do bairro Parque Santa Maria, por exemplo, uma imagem aérea. Eu vou ver árvore, eu vou ver rua, eu vou ver praça, eu vou ver casa, né? Mas quando eu transformo essa imagem aérea no mapa, fica difícil representar tudo de uma vez, né? Por exemplo, como é que eu vou representar um clima de uma cidade no mapa junto com relevo, junto com vegetação, tudo ao mesmo tempo? Fica assim uma salada de frutas. E aí a leitura fica prejudicada, né? Aí o que é que acontece? É por isso que nós vamos ter os mapas temáticos, que vão representar, cada mapa temático vai representar informações específicas, né? Informações próprias, únicas. Vão representar fenômenos específicos. Por exemplo, vai ter um mapa agrícola, que vai mostrar o quê? A zona rural de um lugar. Mapa climático, vai mostrar os diferentes tipos de clima de um país, de uma cidade, de um lugar. Mapa geológico, vai mostrar rochas, tipos de rochas diferentes. Mapas econômicos, vai mostrar as atividades econômicas, indústria, agricultura, comércio, né, representadas na cidade, no país. Mapa de população, e assim vai. Esses são exemplos de mapas temáticos. Agora, tipos de mapas temáticos nós vamos ter classificados em quais tipos? Os demográficos, os físicos, os econômicos, os históricos. Tá? Então, os mapas demográficos, o nome diz. Demografia significa população, no grego, tá? Vem do grego. Demo significa povo. A população. Mapas demográficos vão representar fenômenos como distribuição da população, fluxos migratórios, religiões, etc. Mapas físicos, gente, é só lembrar da gente. Físico, nosso corpo, né? Então, o espaço geográfico ele vai ter um físico? Vai. Pode ter montanha, que no caso vai entrar em relevo. A vegetação faz parte do físico, do espaço geográfico, né? As plantas. O clima, que vai ser fundamental. Se pode ter plantas maiores ou menores, ou secas ou úmidas, né? O clima faz parte. O mapa da estrutura geológica é o mapa de rochas. Tá? Hidrografia, águas. Na cidade tem lagoa, tem rio. Vai ser representado no mapa de hidrografia. Correntes marítimas. Se eu estou representando um mapa mundo com os oceanos, aí eu posso mostrar através de linhas, com setinhas, as correntes marítimas, né? Tá bom? Nós vamos ter também os mapas econômicos, que a gente vai representar fenômenos econômicos, como atividades econômicas, como agropecuária, indústria, mineração, tá? Representados no mapa.
E os mapas históricos, como esse aqui, gente, eu achei muito legal. Ao mesmo tempo que ele é um mapa demográfico, ele vai ser um mapa histórico. Porque eles vão mostrar fatos históricos, como o processo de ocupação e colonização de um país ou de um continente. Isso aqui é um mapa mostrando que em 1500 nós tínhamos os principais grupos indígenas no Brasil. Ninguém daqui estava lá para contar a história, mas através de estudos históricos conseguiu-se fazer esse mapa do Brasil distribuindo com a população indígena distribuída no seu espaço. Ó. O Tupi-Guarani, você vê que ele está em grande parte do nosso território, né, gente? Aqui, ó. O Tupi-Guarani. E aí você vai ter um mapa que vai representar populações demográficas, uma população indígena, ao mesmo tempo que ele é histórico, que ele trabalha com dados e estudos históricos que ajudaram o cartógrafo a fazer esse mapa do Brasil. Tá bom? Estou sendo claro, meu povo? Espero que sim. Agora, entendendo o que é mapa temático já, gente, tá? A gente aqui tem mapas temáticos e suas representações, tá? O que é que acontece? Ao representar a localização espacial de um fenômeno, os mapas respondem a uma pergunta crucial. Onde é que esse fenômeno ocorre? Muito mais do que mostrar a posição de algo no espaço, os mapas fornecem respostas para várias questões importantes. Tá certo? Por exemplo, quando a gente quer representar um grau de importância, né, gente? Por exemplo, migrações. Quanto maior a seta, quer dizer que mais gente migrou. Né? Mais pessoas migraram e aumentou a população. Tá? Quando você tem quantidade de alguma coisa, ó, quanto maior a figurinha, quer dizer que maior é aquela realidade no lugar. Tá certo? Para diferenciar. Por exemplo, aqui você tem tipos de minérios, né? Dentro desses quadradinhos. Então, aqui são a representação da distribuição dos minérios na Austrália, por exemplo, tá? Que são representações qualitativas. Tá? Você vai ter aquelas ordenadas, representações ordenadas, que vão representar o quê? De acordo com hierarquia de grandeza, ou seja, quem surgiu primeiro, quem surgiu antes, quem é maior, quem é menor. Você vai ter representações quantitativas, que vai representar quantidades, valores, tá? Ordem de grandeza. Eu vou falar aqui na prática. Aqui a gente tem um mapa da América do Sul com as chuvas ou pluviosidades médias, tá? Observe que aqui a gente tem curvas de nível, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Não só serve para representar relevo, não. Serve para representar também outras realidades. Vamos ver aqui. De dezembro a fevereiro, as chuvas em milímetros, tá? Você vê que de baixo para cima a quantidade de milímetros de chuva aumenta. Ou seja, quanto mais escura a cor, mais chuva. Chuvas de 2.400 milímetros a menos de 300 milímetros. Então você observa que aqui essa região aqui, amazônica, você vai ter mais chuvas do que a região nordeste, ó, que vai estar na casa entre 600 e 300 milímetros. E você vê que em algumas regiões do sul da América do Sul, você vai ter regiões que chovem menos do que o Nordeste, abaixo de 300 milímetros. Então isso aqui é um mapa temático. Qual é o tema? Chuvas da América do Sul. O que é que ele está mostrando? Os diferentes níveis de pluviosidade de chuvas através do quê? Das cores, tá? Beleza, galera? Bom, para a gente finalizar essa primeira parte, galera, a gente vai falar da escala cartográfica agora, tá? Eu sei que é muita informação, você pode ir assistindo por partes. Assiste a primeira parte, depois assiste a segunda, tá? A gente vai agora para a escala cartográfica. Gente, quando a gente fala escala, a gente lembra logo do quê? Daquela réguazinha que o pedreiro usa, né? Mas a escala, gente, ela tem a ver com isso porque tem a ver com medidas, né? Então a gente entende o quê? Que o mapa, ele é o quê? É basicamente a representação gráfica de um espaço real. O espaço real pode ser a cidade. A representação gráfica da cidade, o mapa. Para que eu faça com que o espaço real caiba no mapa, eu tenho que passar pelo que nós chamamos de escala. Né?
Ou seja, o que é a escala? A relação entre a realidade e o gráfico. Isso é a escala, tá? É quando eu faço o quê? Uma relação entre o espaço real que eu quero representar no mapa. Eu vou diminuir o tamanho do espaço real para que ele caiba no mapa, tá bom? Certo? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai ter dois exemplos de escala, a numérica e a gráfica. Eu vou ser o mais objetivo possível para vocês. Aqui a gente tem uma fração. Nessa fração a gente tem o numerador e o denominador. O numerador ele vai indicar o quê? O número que vai representar em centímetros, tá? A distância no mapa. Por exemplo, eu tenho um mapa, aí eu tenho uma distância de 1 centímetro no mapa. Esse 1 centímetro, na realidade, vai indicar 10.000 centímetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa é equivalente ao denominador, que vai dizer o quê? Que 10.000 centímetros na realidade vai corresponder a 1 centímetro no mapa. Tá certo? Essa é a relação. Então vamos lá. Numerador, mapa. Distância no mapa. Denominador, distância na realidade. É interessante a gente ver que na escala numérica, gente, tanto o numerador quanto o denominador eles vão estar na unidade de medida de centímetros. Já na escala gráfica, eu acredito que ela é mais fácil de representar. Isso que eu estou falando. Ó. Vamos ver essa reguinha aqui. Olha só essa reguinha, gente. Ela vai nos mostrar. Ó. Aqui vamos supor que a gente tem 1 centímetro entre o 0 e o 5. Tá? Entre o 0 e o 5 a gente tem 1 centímetro. Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros na realidade? 5. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3 centímetros. 1 centímetro, 5 quilômetros. Do 5 para 10, mais 5 quilômetros. Do 10 para 15, mais 5 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, essa é a chamada escala gráfica, que se você for observar, ela é muito mais fácil você visualizar a relação entre mapa e realidade, tá bom? É o que eu acabei de dizer aqui. Essa escala informa, por exemplo, que cada centímetro na representação no mapa, né, equivale a 5 quilômetros na realidade, tá bom? Bom, aqui é trabalhando com as escalas numéricas, tá? Cada escala de um mapa é expressa pela seguinte fórmula. E é igual a Dzão mais Dzinho. Então, é a escala, Dzão, distância real, Dzinho, distância no mapa. Tá? Essa é só uma formulazinha que eu quero que vocês entendam, tá bom? A gente também pode transformar essa fórmula assim, em Dzão igual a Dzinho vezes E. Distância real, que é igual a distância medida do mapa, vezes a escala. Tá certo? Por que ele está usando esse exemplo aqui? Porque no probleminha aqui, ele quer saber qual é a distância real. Por exemplo, em um mapa de estradas, na escala 1 para 2 milhões, ele verifica com uma régua que a distância do mapa D, Dzinho é o quê? Distância do mapa é quanto? Em linha reta é 8,5 centímetros. Ele quer saber o quê? Calcular a distância real aproximada entre essas duas cidades. Qual é a distância lá no mapa entre as duas cidades? Lá no mapa, 8,5 centímetros. Tá? Ele quer saber isso na realidade, que é o valor do D grande. Aí é só substituir os valores. Deu que são 17 milhões de centímetros. Só que ninguém trabalha com isso no dia a dia. Convertendo isso para quilômetros, a distância entre as duas cidades são 170 quilômetros, tá bom? É só um exemplo básico para vocês entenderem, gente. Eu não quero aqui dificultar a vida de vocês, tá? Vamos para a parte mais prática, mais fácil de entender. Gente, o tamanho da escala, a gente ainda vai ter isso, tá? Quanto maior a escala, na nossa cabecinha, maior vai ser o número, não, tá? As escalas pequenas, elas vão ter os denominadores das escalas muito grandes. Por quê? Porque o espaço real aqui,
ele vai ser muito grande, né? Ó, tipo 250 milhões de centímetros. Isso transformando em quilômetros vai dar 250 quilômetros. É um espaço grande. Se eu tenho uma área enorme, gente, representada no mapa, eu vou ter muitos detalhes nesse mapa? Não, eu vou ter uma área grande com poucos detalhes. O tamanho da escala está relacionado ao quê? Aos detalhes da superfície. As escalas muito pequenas elas vão ter representações pouco detalhadas. As escalas grandes elas vão ter denominadores menores. Por quê? Porque o espaço real ele é menor. Se o espaço é menor, eu vou ter uma representação da área com alto grau de detalhamento. Quanto mais detalhe, maior a escala. Certo? A gente vai ver isso aqui agora. Ó. Por exemplo, você tem aqui a França. Isso aqui é a França. Aqui você tem Paris dentro da França. Tá bom? Então, para representar Paris só como um pontinho, tá? Ele vai ter uma escala aqui muito maior dentro da França. Ó. Maior não, muito menor. Por quê? Porque a área representada ela é grande, ó. 31 milhões de quilômetros, de centímetros, né? Observe que à medida que Paris vai ficando mais próxima, o denominador vai diminuindo, ó. Ó, aqui você já vê Paris e seus arredores, ou seja, quanto menor o denominador da escala, menor a área representada. Se a área representada é menor, maior a escala. A escala está associada ao nível de detalhes. Quanto maior a escala, maior os detalhes, menor a área. Quanto menor a escala, maior a área representada, menor os detalhes. Entenderam isso, galera? Tá bom? É isso. Show de bola? Então, gente, essa primeira parte a gente fica por aqui. Eu vou indicar para vocês a atividade que vai ser feita, tá bom? A gente trabalhou até a página 45. Valeu!